Você é a herança, herdeiro. Herança, herdeiro? Paulo vai nos explicar isso a miúde no livro de Efésios. Eu começo lendo Efésios capítulo 1, versos 11 e 12. Aqui nós temos a seguinte mensagem: Nele, Jesus, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito de sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos com Cristo, sejamos para o louvor de sua glória. Portanto, nós devemos ser louvor para a glória de Deus, por quê? Porque somos herança. Não devemos esquecer que Paulo era um jurista. Sim, o apóstolo Paulo, além de ser um militar, ele também era um jurista. Ele era um advogado e escreve com certa qualidade de jurista também. Ele vem trazendo essa mensagem de uma maneira muito dele, muito própria, muito sem dificuldades de colocar essa questão. Mas essa não é uma questão tão simples, é que Paulo realmente era muito inteligente. Vamos ver a situação. Deus o Pai criou a nós, seus filhos. Portanto, nós que somos criaturas de Deus, fomos feitos no Éden, seus filhos. Quando pecamos, nós perdemos a natureza de filhos e copiamos a natureza de pecado. Conhecemos o pecado. Nossos genes degeneraram, a morte acampou entre nós e passamos a ter então uma porção dos atributos dos filhos do diabo, porque copiamos as atitudes dele. Bom, embora criaturas de Deus, passamos a ser filhos de Satanás. Mas Jesus se fez filho de Deus na terra. Como assim? Ele encarnou através de Maria, porque Deus, o Espírito Santo, então lhe trouxe a vida nesse planeta, não fazendo dele um boneco de barro e soprando em sua narina, mas nesse espetáculo de que somente Deus pode explicar, onde ele, então, faz da sua união com Maria, você, eu, agora somos, portanto, filhos de Deus novamente. E nessa qualidade, irmãos de Jesus. Já começa a ficar um pouquinho mais complicado, mas ao mesmo tempo mais simples. Se nós somos filhos de Deus e irmãos de Jesus, nós também nos tornamos, através do sacrifício de Jesus, herdeiros do reino de Deus. Então nós temos uma herança. Você, por outro lado, é a herança de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo veio para resgatar o que se havia perdido. O Pai havia perdido os seus filhos. E Jesus, então, nosso irmão, vem e nos resgata. Ele paga pelo nosso pecado ante a lei universal. E então Satanás não tem mais do que nos acusar, porque Jesus agora, que não pecou, ele pagou na cruz pelo meu pecado. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Portanto, a nossa herança era a morte. Mas pelo dom gratuito de Deus que enviou Jesus, passamos a ser herdeiros do trono de Deus novamente como filhos de Deus. Vai ficando mais clara a mensagem de Paulo aos Efésios, que estavam meio desacursoados de ver tanta perseguição na igreja, tantas dificuldades dentre os crentes. Então, um alento de Paulo para trazer então uma mensagem de esperança e salvação para mim e para você. Mas isso é uma mensagem não é apenas de esperança, é uma mensagem muito bonita, é uma mensagem muito interessante do ponto de vista da biologia e também do direito. Porque vamos entender, se Jesus morreu, ele deixou uma herança. O que Jesus deixou de herança? Quais são os bens partíveis de Jesus? Os pregos na cruz, a sua coroa de espinhos, a própria cruz. Não temos notícias de nenhum bem que Jesus tenha deixado, justamente porque ele veio como pobre e morreu como pobre, mas a sua riqueza eram os filhos de Deus a quem ele veio salvar e resgatar. Portanto, nós somos herdeiros de Deus, mas ao mesmo tempo somos a herdade do próprio Jesus. Ele deixou para o Pai, quando morreu, nós os salvos. Mas é preciso entender que os salvos têm condições para que estejam realmente salvos, para que permaneçam. Porque salvo já era Adão quando ele era santo. Ele não precisava, portanto, de Salvador, porque ele estava diante de uma situação de sem pecado.
Agora, a partir do momento que ele pecou, precisou do Salvador para que o salário do pecado é a morte, ele não morresse. Agora nós temos então uma outra situação, onde nós somos herdeiros, somos a herdade de Jesus. Ele deixou para o Pai, porque vamos lembrar o Código Civil Brasileiro, quando ele diz sobre a herança. A herança primeiro é aos descendentes, aos filhos. Depois, se a pessoa não tem filhos, ela é aos ascendentes, aos pais, e depois aos colaterais, aos irmãos. E segue assim essa forma de partilha. A partir daqui, então, nós temos que entender o seguinte: se nós somos irmãos de Jesus, nós não temos herança, nós somos a herança de Deus. Agora, a partir do momento que Jesus morreu e ele sendo Deus, também participamos agora da herança. E a herança vai ser clareada no estudo de hoje. Vamos deixar Paulo falar, que talvez ele complique menos do que eu, porque realmente é uma situação onde nós deixa claro no livro de Efésios que nós somos a herança de Deus para o louvor de Deus entre o universo, entre os mundos. Os mundos que não pecaram olham para nós e veem a destruição que Satanás causou aqui. Mas para a glória de Deus, Jesus venceu a morte, os grilhões da morte foram afastados. A condenação, já não existe mais condenação em Jesus. Em Jesus quer dizer que quando estamos com Jesus. Mas imagina só, Adão, o santo, pecou. E com isso foi destituído da glória de Deus, diz lá em Gênesis. Estava nu no paraíso. E agora então ele se vê desnudo do seu pecado, sendo mostrado não há mais o que possa guardá-lo da demonstração do mal que existia dentro dele. Mas vem Jesus e o veste com a pele do cordeiro, que futuramente seria o próprio Jesus com sua justiça que nos é imputada. Então, imagina agora Adão, o pecador, condenado à morte. Se Adão foi salvo e voltou novamente à condição de santo pela santificação através de Jesus, e tornar a pecar, novamente será condenado, porque o salário do pecado é a morte. Portanto, não somos salvos por Jesus apenas para não morrer. Somos salvos para não pecar mais. Assim nós vamos em intimidade com Deus, com Jesus, compreendendo a sua santa e pura vontade, provando do fruto do conhecimento do bem, e não mais do fruto do conhecimento do mal. Vamos tendo o nosso caráter purificado, a nossa alma, nosso sangue, nosso tônus retoma a imagem e semelhança de Deus. Bom, eu estava lendo aqui Efésios capítulo 1, verso 11 e 12, onde temos: nele fomos também escolhidos, portanto você foi escolhido, tendo sido predestinados. Predestinado a quê? A salvação. Todo ser humano foi predestinado a viver no paraíso, a ter a vida plena e eterna conforme a vida do próprio Deus. Somos feitos à sua imagem e semelhança. Mas quando desvirtuamos do plano da salvação, entramos no mundo do pecado e atrapalhamos essa predestinação. Mas em Jesus voltamos a ser predestinados para a salvação. Mas predestinado não quer dizer que já está salvo. Nós precisamos estar na predestinação e, ao mesmo tempo, compreender que nós precisamos viver a vida de Jesus. Porque continua: tendo sido predestinado conforme o plano que é aquele de todas as coisas segundo o propósito de sua vontade. Aquele que faz todas as coisas segundo o seu propósito. O propósito de salvação não é salvação apenas da morte, porque se fosse assim, bastaria anular. Olha, o salário do pecado não é mais a morte. Aí vai ser difícil, porque o que é pecado se não transgressão da lei? E transgressão da lei, por exemplo, é não matar o teu próximo. E diz para o teu próximo: não mate a esse seu próximo, que no caso seria eu, você. Não, nós não podemos matar. Mas se o salário do pecado é a morte, isso quer dizer que se alguém matar, como Caim matou Abel, Caim morreu. Mas Abel também morreu por consequência do pecado que veio ao mundo. Agora nós temos um plano de redenção, de salvação, somos herdeiros da glória de Deus, para que ele primeiro possamos esperar em Cristo, que sejamos para o louvor da sua glória. Com a regeneração do planeta Terra, do ser humano, nós passamos a ser a glória de Deus diante do universo. Olha que responsabilidade e que bonita mensagem, onde nós temos agora então uma mensagem de salvação
e de redenção. Bom, não para por aí, ele vai lá no mesmo livro de Efésios, no capítulo 3, verso 13, nós trazemos o seguinte texto, 3, verso 13. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Assim como Jesus triunfou através das tribulações, venceu o mal, venceu o maligno, também você é um vencedor em Cristo, por Cristo, e herdeiro de Deus e vivendo para Deus. Olha só que coisa mais interessante, vou ler aqui também o verso 11. De acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, aqui Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 3, versos 11, 12 e 13, leio agora o 13. Portanto, peço-lhes que não desanimem. Então nós já fomos salvos, não precisamos desanimar, precisamos, se entramos no pecado, lavar-nos com o sangue de Jesus, lavar-nos, purificar-nos com aquela purificação que Jesus trouxe sobre si mesmo na cruz. Quando ele trouxe a morte para si, ele trouxe o perdão para nós. A pena, o salário do pecado, que é a morte, foi pago por Jesus, que não pecou. E da sua inocência nós somos também herdeiros. Bom, Paulo complica um pouco, mas a gente vai tentando entender pela luz do Espírito Santo. Eu peço de antemão, já que você acompanha pela palavra de Deus, porque vem e entende um programa que vai ao ar diariamente para você ver e entender de acordo com a luz da lâmpada para os meus pés, que é a palavra de Deus. E então nós não podemos nos afastar daquilo que está escrito, Efésios 1, versos 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só a questão da herança que eu vinha falando. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Fomos abençoados em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Quem? Todos os descendentes de Adão foram eleitos através de Jesus Cristo para a salvação. Primeiro foram criados perfeitos, pecaram e foram então restaurados pelo poder de Deus, mas ao mesmo tempo entram em pecado. E ele aqui continua então, versos 3 a 5, vou ler o 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Portanto, o plano de Deus, desde a criação do mundo, desde antes da criação de Adão, antes da sua criação, você já fazia parte dos planos de Deus, de através de Jesus termos a nossa redenção. Fica cada vez mais bonito. Nós vamos compreendendo o amor do Pai e ao mesmo tempo almejando toda essa maravilha, compreender um pouquinho do grande e inefável amor de Deus que vamos estudar durante a eternidade, para compreender um tão grande amor de alguém que abandona os céus, 99 ovelhas, e vem atrás da ovelha perdida. Bom, Efésios capítulo 1, versos 10 e 11. Capítulo 1, versos 10 e 11, nós temos: isto é de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, as coisas celestiais e terrenas vão se consagrar no plano de Deus na plenitude dos tempos, agora na consumação dos séculos, quando Jesus está próximo a voltar, quando o mundo está prestes a sofrer a completa restauração, onde o mal vai deixar de existir, o pecado deixa de existir, o pecador deixa de existir e passa a ser o santo em Jesus. Bom, em amor nos predestinou, diz o verso 5. Mas eu leio agora o verso 12. A fim de que, para que ele fez tudo isso? A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, o objetivo de Deus é que seja louvado pela vitória que ele nos alcança através de Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, do 3 ao 14. Aqui nós temos uma sequência de textos e eu leio. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais
nas regiões celestes em Cristo, porque Deus nos escolheu neles antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, graça a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, através de Jesus, gratuitamente. Nele, nós estamos presos à nossa própria má índole e tampouco à nossa boa vontade ou os bons atos. É gratuito, nós não devemos nada, recebemos de graça. Mas a transformação é necessária, porque aquele que foi limpo não pode tornar-se novamente ao pó, ao lodo, como acontece com a porca que Jesus falou, que foi limpa, adornada e depois que assim que solta, retornou à lama. Ele está querendo dizer que é o seguinte: eu estou te limpando, estou te adornando, colocando pérolas em você, pérolas da purificação, mas não volte ao lodo. Ele quer nos livrar das consequências do pecado, da morte, da condenação, mas principalmente de uma vida miserável vivendo num mundo de pecado. No vício, na drogadição, experimentando do péssimo desse mundo, do roubar, do matar, do mentir, do cobiçar as coisas do próximo, de não honrar a Deus, de ter outros deuses aqui na terra que nos cativam e nos escravizam, nos livrar de sermos escravos do mal para sermos herdeiros de Deus, da graça de Deus. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, verso 7. O perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus. Vai ficando cada vez mais clara essa nossa herança, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, qual é o bom propósito? De fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Louvor da sua glória é o que vamos ver agora, a questão da herança, lá no capítulo 3, verso 14, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. E depois no verso 18, 4, verso 18, nós vamos ler aqui, aliás, capítulo 3, verso 18 ainda. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da sua gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Então, se nós cremos em Deus, somos, pois, transformados. Vou repetir esse verso, depois vamos para o capítulo 5, verso 6. Efésios, capítulo 1, verso 18. Capítulo 1, verso 18. Oro também, é Paulo orando, para que os olhos dos corações de vocês sejam iluminados, ou seja, ganhemos sabedoria, entendimento, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Qual é a esperança que nós temos? As riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Cremos pela atuação da força, porque ele que opera em nós o querer e o efetuar. Ele que nos dá a crença e também nos dá o efetuar. Efetuar o quê? Se somos filhos de Deus, temos que agir de conforme o Pai, conforme Jesus. Efésios capítulo 5, verso 6. Agora o chamado, agora a advertência. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem em desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade.
e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, como luz torna-se visível para todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-se dentre os mortos, e Cristo resplanderá sobre ti. Que preciosa mensagem Paulo nos deixa em Efésios. Vamos continuar o estudo desse livro amanhã. Eu te convido, siga comigo, venha cá, segue, vê e entende. Assista a gente e já ponha nos seus favoritos a página da TV, tve.adv.br. Você curte, compartilha nossa programação na sua mídia social preferida. Digita aí, #VeiaEntende e vá para a sua mídia social preferida. Ou então, tve.adv.br, pode pôr hashtag também, e você vai direto para o nosso canal, que além da programação ao vivo, você pode ver os programas todos, Veia e Entende, e uma série de outros programas de louvor, de música, de mensagem para crianças, de notícias que têm a ver com o mundo cristão, e especialmente as obras de Deus para a nossa salvação, com questões de saúde, com as questões de estudo dos personagens bíblicos e principalmente com uma vocação para nos aproximar de Jesus. Bem, entende? Vamos orar. Pai amado, estamos muito agradecidos pela mensagem da revelação que o Senhor nos trouxe hoje. Paulo nos advertindo sobre sermos a sua preciosa herança. Ajuda-nos a nos preservar, mostra-nos como fazer isso, purificar do lodo, transformar o caráter conforme a sua imagem e semelhança, a sermos pérolas na sua coroa para o universo, para sermos louvor teu, pois o sacrifício já fizeste na cruz, Jesus. Pois o sacrifício já fez por nós, Pai, quando deste-nos Jesus morrendo por nós. Mas agora, que trouxesse vida a Jesus, traz também vida a nós para que vivamos segundo a sua plena, poderosa, boa vontade, conforme a sua predestinação desde o Éden, para que nós possamos cumprir a sua vontade em sermos objeto de louvor, como diz Pedro, para que os outros louvem, para que o mundo louvem pelas boas obras dos seus filhos na terra. Assim, Pai, agradecemos pela vocação que recebemos, por essa herança maravilhosa da promessa e do recebimento agora do poder para sermos seus filhos. Dá-nos tudo isso pela graça de Jesus e abençoa todos que estão assistindo para que eles participem da vida cristã em plenitude e tenham as bênçãos gloriosas dos céus, de compartilhar da mesa dos céus na plenitude do bem. É o que peço em nome de Jesus. Amém. Paz e graça para você, bênçãos dos céus e luz no seu caminho. Veia e Entende, tve.adv.br. Vem com a gente, põe nos seus favoritos.